No Corinthians teve renovação de zagueiro. O Gil teve o contrato renovado e o Corinthians agora para o final, para manutenção de jogadores para a temporada, já pensa ali em Cássio, em Fagner, em estender esses contratos pelo menos até o final de 2022. Essa valorização dos jogadores mais experientes é importante para manutenção do clima. Ela é importante porque precisa desses jogadores, ou tem gente aí nesse bolo que já devia ser olhada de uma outra maneira, Zé? Eu acredito, Dani, que eu vou me apegar ao Cássio e ao Gil, né? Eu acho que é mais eles servem como referências, né? Nós estamos vendo a possibilidade do João Vitor sair, né? Então fica muito mais fácil você encaixar um novo jogador ao lado do Gil, que já tem, não é mais o mesmo Gil, a gente sabe disso, mas nós vimos aí um Gil com a entrada do Silvinho, com um novo sistema de jogo, um jogo mais protegido, um jogo mais organizado na parte defensiva, um Gil que não é tão exposto. E quando ele não é tão exposto, ele consegue trabalhar numa zona mais reduzida, né, num espaço de campo mais reduzido, e com isso consegue fazer coberturas, vamos dizer assim, com uma melhor qualidade, consegue ser um pouco, talvez lembrar um pouco do Gil que foi no passado. Em relação ao Cássio, de novo, eu falo, eu acho que o Cássio é uma referência e aí pode ser trabalhado um novo goleiro, né? Um goleiro que está chegando aí, das categorias de base, que inclusive é frequentemente chamado para a seleção brasileira. Peço perdão porque eu não lembro do nome do garoto, mas ele pode ser trabalhado junto com o Cássio. Mas ao mesmo tempo você tem essa referência, porque não tem mais jogadores, né? Sai o Cássio, entra um menino Donelli, Matheus Donelli. Acho que é Matheus, alguma coisa assim. Matheus Donelli. E aí sai o Cássio, entra o Matheus, acontece alguma coisa com o Matheus, não tem outro goleiro. Então acho que o Corinthians mais se protegeu nesse aspecto de ter uma segurança com o Cássio. Tá bom com ele, pior sem ele, né? Seria assim, né? Mas eu acho que serve para fazer uma transição ali, já começar a preparar esse garoto para poder trabalhar e ele poder assumir a questão do Cássio lá no futuro. Porque a gente sabe que é muito difícil. Quando você tem um goleiro que tem a expressão, né, o tamanho do Cássio dentro da história do Corinthians, o tempo de casa, né, os números de jogos que ele fez, é muito difícil de você substituir, né, o São Paulo passou por esse problema, o próprio Corinthians, quando o Ronaldo saiu lá atrás, teve dificuldades para encontrar um goleiro para poder ter as suas vezes, só conseguiu quando contratou o Dida, né? E aí amenizou um pouquinho esse problema. Eu vejo mais como uma segurança para poder dar sequência ao trabalho do Silvinho ali, essa renovação desses jogadores. A tendência do Gil é vínculo por mais 2 temporadas, né? E ele é um jogador importante, pelo menos quando a gente fala em presença em campo, é um jogador que teve bastante em campo durante toda essa temporada. Se eu não me engano, foram 50 jogos. A gente levantou tudo isso para o Fã de Esporte, não levantou? Vamos dar uma olhada aí, ó. O Cássio é o primeiro em número de jogos e tem 58. O Gil, que teve o contrato agora renovado, tem 56 jogos, seguido ali do Gustavo Silva com 53. O Jô tem 52 e o João Vitor tem 48, Sormani. O que esses números te dizem? E aí entra o Jô ali no meio, né, para colocar aquela pulguinha atrás da orelha, porque a gente sabe que a temporada não foi o que se esperava dele, mas no caso do Gil é importante. Ainda mais se o menino sair. Então, Dani, eu só queria um esclarecimento nosso aí. O contrato do Gil foi renovado até o final de 2024? Porque se for renovado até o final de 2024... Não, a tendência é que ele seja prorrogado por mais 2 temporadas. 2. Então vai ser até o final de 2023. Que é o que eles fazem, que é até o final do mandato do Duílio. Então, porque eu queria dizer exatamente isso. Eu não ouvi o Gil é um jogador de 34 novo. anos. Entendeu? É um jogador de 34 anos. Se forem 3 temporadas, ele vai ter um contrato com isso até 37 anos. Então, 2. Então vai até 36 anos. Vale a pena? Eu acho que tudo pelo tudo que foi falado aqui, acho que vale. É um jogador que não tem histórico de lesão, é um jogador experiente, líder do Corinthians, aquele líder silencioso, né, que não faz tardalhaço, mas que todo mundo respeita, né? Olha para ele, sabe o que significa, vê o tamanho do Gil, né? Em todos os sentidos, né? Então acho que é uma boa, até porque ele não vem num viés de baixa como vem o Cássio. O Cássio, por exemplo, está no viés de baixa. Não vem jogando bem. Concordo aí que é um dos maiores goleiros da história do Corinthians. Para mim, o maior goleiro é o Gilmar. Mas tem gente que acha que é o Cássio. E eu respeito.
E até entendo, faz muito sentido colocar o Cássio como o maior de todos. Lógico que faz. Para mim, repito, é o Gilmar. Tá? Tem gente que coloca o Dida, tem gente que coloca o Ronaldo. Então, coisa teve grandes jogadores, né? Mas o Cássio, nesse momento, não vive uma grande fase. Ele terminou a temporada passada num viés de baixa, falhando em muitos gols que o Corinthians sofreu. O Gil não. O Gil não tem mostrado isso. Embora ele mostre lentidão, é aquilo que o Zé falou. Se você tem um esquema que protege e deixa menos exposto o zagueiro, você pode contar com ele. E a experiência, e principalmente a bola aérea do Gil, e principalmente a bola aérea ofensiva, elas são muito importantes hoje em dia no futebol brasileiro. E no futebol mundial, né? A gente sabe muito bem que o jogo aéreo, né, a bola parada, o escanteio, na falta, ela é muito usada. Você tem um jogador do calibre do Gil, nesse fundamento, é muito importante. Acho que o Corinthians faz muito bem em renovar com ele. Olha aqui, deixa eu levantar uma outra questão aqui, porque aí a gente tem que pensar na importância dele, né, Pedro? Você falou alguma coisa, eu acho que eu te cortei, desculpa, eu não sei se falhou só para mim ou se falhou para quem estava em casa. Eu quero te ouvir sobre isso e te ouvir sobre todos esses veteranos. Eu sei que a gente já falou disso algumas vezes, mas a renovação, né? O Corinthians já mandou alguns jogadores para escanteio não, né? Se fez livre deles para poder ter ali a folha salarial para contratar os 4 que vieram, que a gente fala sempre. Agora tá pensando em uma nova barca ali para ficar com mais dinheiro em caixa e poder reinvestir esse dinheiro. Na tua visão, o Gil, pensando em Cássio, em Fagner, que estão ali engatilhados também para renovar, esses novos nomes, eles precisam ser nomes jovens? Tem espaço para mais veterano? Dani, o que eu falava é só sobre a situação contratual, né? Que com exceção do Roger Guedes, que vai até 2025 porque é mais jovem, esses veteranos estão ganhando contrato até 23, final de 23, né? 22 e 23, que é o fim do mandato do Ilho, que foi uma ideia dele. Eu acho que o Gil, se não me engano foi o Sormani que falou, né? Que tem uma situação diferente do Cássio. Não termina embaixo a última temporada. E quando você fala em João Vitor, talvez uma saída do João Vitor ter o Raul por ele, você precisa ter uma referência de um pouco mais de experiência para ajudar nessa transição, para começar a ambientar o cara ali do lado dele, segurar a bronca em outras situações. Eu acho interessante a renovação do Gil. A gente pode discutir o tempo de contrato, vai estar com 36 anos quando estiver batendo ali já no final do contrato, mas eu acho interessante. Eu não perderia o Gil. Eu fico pensando muito mais em qual é exatamente a linha seguida dos outros nomes, como você falou. Porque o Corinthians renova com o Gil, pode perder o João Vitor, mira o Felipe, que está na Europa, que já jogou no Corinthians. O Corinthians tem interesse nele, sim, monitora a situação dele, poderia chegar de graça. Então, assim, eu acho que você precisa equilibrar, não viver apenas de reforços de mais idade. Se você renova com seu plantel, com a turma que tem um pouco mais de idade, pense nessa transição, com a molecada que vai subir e com talvez nomes com potencial de revenda no futuro, com nome com um pouquinho mais jovem, que possa encaixar com esse grupo um pouco mais experiente. Então acho que tem que equilibrar. O Corinthians não pode ficar refém de um elenco muito experiente, se a gente pode chamar assim por um lado, mas que em algum momento pode acabar sendo muito cansado também. Pode sofrer com desgaste físico de uma temporada que vai exigir mais. Ela acaba em novembro, ela também é curta, e o Corinthians vai jogar mais competições. Então acho que precisa haver um equilíbrio. Precisa entender exatamente, montar uma defesa com o Gil, que já tem tudo bem, talvez perdendo o João, mas vindo com o Felipe, com 32 anos, o que vai querer exatamente esse Corinthians por ali. Não me oponho a ter esses caras de nome, de experiência para uma transição. Não achar que vão ser a base esse ano, que vão ser a base no próximo ano, e não lembrar que precisa fazer esse intercâmbio aí, ajudar também quem está subindo, valorizar a molecada.